Olá, meus queridos. Capítulo 12, é isso? Capítulo 12, paramos aí na continuação da Flávia. Aí a Flávia fala assim: me fala um pouquinho da sua mãe. Engraçado, eu falei, né, que meu pai, bem diferente da minha mãe, meu pai, assim, é um homem que sempre gostou da roça. Gente, nós temos uma coisa maravilhosa que é o livre-arbítrio. Fazemos da nossa vida o que quiser e ninguém pode criticar os outros nas suas escolhas. Meu pai amava a roça. Não é que eu odiava a roça. Às vezes as pessoas, graças a Deus ninguém nunca reclamou o que eu falei que não queria sair da roça. Eu gostava de estudar. Não tinha estudo. E eu gostava de estudar. Meu pai sempre gostou da roça, então meu pai era mais parecido com o pai dele e eu parecido com minha mãe. Minha mãe, embora não fosse à escola, nunca fora à escola, nunca tinha ido à escola, mas eu senti que minha mãe era diferente também. Aí a Flávia falou assim: me fale da sua mãe. Ela não falou assim: fale dos seus pais. Fala de sua mãe para mim um pouquinho. Eu falei: minha mãe nasceu na roça, analfabeta. Agora os nomes. Fala para mim os nomes dos seus irmãos. Até eu não entendia nada. Aí eu falei: eu tenho três irmãs e três irmãos. Nós somos 7 filhos. As mulheres Selma, Silvia e Marinalva. Os irmãos Evandro, José Carlos, Paulo e Wilson, que sou eu. Aí ela falou assim: entre os 7 nomes, você não vê nada diferente? Eu falei: não. Ela falou assim: soleta o seu nome para mim. Eu falei: W-I-L-S-O-N. Ela falou: a sua mãe é analfabeta, certo? Eu falei: sim. Nós estamos falando lá, eu nasci no final dos anos 60. Eu sou de outubro de 67, quase 68. No finalzinho dos anos 60 eu nasci. Ela falou: no final dos anos 60, a sua mãe coloca, analfabeta, coloca um nome em você com W, um nome americano. Isso é coincidência? Eu falei: pode ser. Ela falou: existem muitos Wilsons no Brasil com U. U-I-L, Wilson. Eu fiquei pensando, falei: nossa, começou a entrar na minha cabeça. Falei: pode ser uma coincidência. E vai ficando cada vez melhor. Aí ela falou assim: e se eu disser que também estava no subconsciente da sua mãe colocar esse nome em você? Por que ela não chamou Paulo de Wilson ou José de Wilson? Será que o José chamasse o Wilson, estaria falando inglês hoje? Falei: não sei. Nossa! Comecei a amar aquela mulher. Falei: as palavras, né? É muito legal. As palavras têm poder, se eu souber usá-las sabiamente. Ai, meu Deus. Eu falei: Flávio, o que você está fazendo comigo? Eu não sou mais importante que ninguém. Ela falou: não é nada disso que se trata. Vamos entender os porquês. Fazia as leituras dela e sempre anotava. E ela não me dava as anotações dela, não. Guardava para ela. Ai, meu Deus. Aí ela falou assim: vamos fazer uma brincadeira aqui. Essa foi de arrepiar. Eu conheço seu material, vejo que você ensina. Eu vou tentar fazer perguntas de coisas que você não ensina no seu cotidiano, pra gente fazer um teste aqui. Você vai entender depois. Eu falei: tá bom. Uma coisa legal que eu não falei, isso é muito legal falar, os alunos vão confirmar. Nunca tive o livro do professor. Eu sempre ensinei inglês sem livro. Tudo de cabeça. Todas as regras gramaticais da língua inglesa, todas sem exceção. Imagina quantas regras existem. Eu sei todas de cor até hoje. Até porque eu estou dando aula aqui no WhatsApp, mas é pouco. Para manter, eu quero manter essa minha memória. Sempre de cabeça. E ela observou isso. Ela falou: você não tem um livro do professor, você não tem um dicionário em cima da mesa. Eu tenho dicionário na estante, lá onde as meninas ficam na secretária. Um dicionário Oxford maravilhoso, em inglês, que me trouxeram de Londres. Um advogado que eu não lembro o nome dele, ele me trouxe isso como presente. Mas nunca na mesa. O meu material de trabalho era um marcador e a lousa. Ela falou: você acha que eu não olho que você, tudo que pergunta, você não recorre a nada, sempre responde na ponta da língua.
E os alunos sempre falavam isso. Eles vinham com palavras que não tem nada a ver com aula. E a minha aula nunca foi preparada. Nunca preparei uma aula na vida. A gente sabe que é normal você preparar as aulas. Todo professor faz isso, geografia, história, língua portuguesa, e prepara o que vai dar. Isso não tem nada de errado. Eu nunca preparei, porque eu nunca sabia o que ensinar. Embora os alunos tinham um livro para seguir, mas eu nunca segui o livro. Eu podia fazer a lição 10, a lição 15, eu fazia por necessidade. Às vezes o aluno chegava, eu vi num filme aí, o que é Wood? Aí eu falei, futuro do pretérito. Aí vamos para lá. Aí eu falava lição tal. Eu falava, cada palavra que eles dissessem, eu falava, isso está em lição tal. Lição 10, lição 11. Eles ficavam assim. Aí eu abri o livro, é mesmo. Sempre assim. Não tinha livro do professor, nunca tive. Até hoje. Eu não ensino inglês com livro, é tudo de cabeça, a matéria que você quiser. Aí a Flávia falou assim, eu vou tentar pegar as palavras que possam mais existir, que você nunca ensinou na vida, e vou ver o tempo que você leva para responder. Porque ela falou assim, como é que é mesmo? Eu falei, table. Como é que é tempo? Time. Então, quando eu fizer as perguntas, eu quero que você responda nesse tempo. Eu falei, meu Deus do céu. Preparado? Falei, preparado. Tinha palavra que ela perguntou que eu nem lembrava em língua portuguesa o que era, que é pior. Como é que eu falo uma palavra em inglês se eu não sei ela na minha própria língua, na língua mãe? Ela falou, como é que é a guia, o meio-fio? Tem a guia, não tem? A guia da rua? Eu falei, curb, desse jeito. Pode soletrar? C-U-R-B. Tem mais algum significado para essa palavra? Porque em inglês, às vezes, tem vários significados, né? Eu falei, curb pode ser também controlar, guiar. Daí vem guia, né? Ela controla a rua. Mas se eu quiser controlar a inflação, também o verbo é curb. Falei assim para ela. Ela falou, você lembra de ter ensinado essa palavra alguma vez na vida? Eu falei, não lembro. Tá bom. Já que nós estamos falando de guia, sarjeta. Aí eu falei, isso aí em 2005, 2006. Eu falei, sarjeta, engraçado, o que é uma sarjeta? Ela falou, na guia, a água não desce correndo por ali. Aí tem aquele vão, aquele buraco, e a água vai embora, não vai? Pela sarjeta. Ela falou, tá, aquilo é uma sarjeta. Como é que é em inglês? Eu falei, gutter, ou gutter. Eu falei, pode ser gutter, americano, pode ser gutter. A propósito, eu falo britânico sem ter estudado inglês britânico, que não é igual ao americano. Por exemplo, o britânico fala water, a glass of water, um copo de água. E o americano fala a glass of water. Nunca estudei britânico na vida. Eu lembro que o Ivaldo comentou que o Ivan falava que as músicas parece que foram feitas para mim, porque o Ivan falava, e o Ivan tinha muito bom inglês, e o Ivan falava assim, ele só canta para você, porque só você entende. Depois os meninos acostumaram, era uma questão de costume, né? Aí eu falei assim, ela falou, como é que é sarjeta? Eu falei, gutter, ou gutter, pode soletrar? Eu falei, posso. G-U-T-T-E-R. Aí ela falou assim, você não sabia sarjeta em português, como é que você sabe inglês? Aí eu fiquei pensando. Ela falou, já houve algum caso aqui que alguém perguntou alguma coisa e você nunca, sempre deixou, alguma vez deixou de responder? Eu falei, não, sempre foi na ponta da língua. Ela falou, nada disso é por acaso, rapaz. Eu tenho certeza que você nunca aprendeu sarjeta no inglês, nos seus cursos de inglês. Não aprendeu. Eu falei, mas se eu posso ter visto em alguma revista? Ela falou assim, você tem uma memória infalível. Você lembraria de ter visto em algum lugar. Eu falei, é verdade, eu não lembro mesmo que eu aprendi essas duas palavras. Coisa maluca. Bom, encerramos aqui. Vai dar mais um capítulo, mas não estamos preocupados, né? Com um capítulo a mais ou menos. É importante contar a história direito. E essa história, muita coisa eu resumi. E essa história eu preciso contar direitinho porque ela é simplesmente espetacular. Pelo menos para mim. Espero que vocês também acham assim. Bom, vamos para o próximo capítulo. Se eu não me engano, vai vir o 13, não é? E ainda continua com a Flávia. Aí acaba a Flávia e acaba a história de Casa Grande Hotel. E continuaremos aí a partir de 2007 para frente. Grande abraço, meus queridos. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. God bless you. Que Deus os abençoe.
It's freezing outside. Está congelando lá fora. Bye bye. See you. Até já.